mais uma tentativa está em curso de usar a legislação para enterrar a Lava Jato. Eu falei em vídeos prévios e falo de novo. A grande ocupação de Michel Temer, do PMDB e do governo este ano, em 2018, será enterrar a Lava Jato. Não a reforma da Previdência, não a reforma trabalhista, tributária, não. Enterrar a Lava Jato. Ontem, ok? Esse vídeo está saindo mais cedo hoje, porque é uma coisa que pode acontecer hoje. Ontem foi passado um projeto, uma urgência para se votar hoje, um projeto de lei que impede o TSE de cassar o registro de partidos e eterniza e torna permanentes os diretórios provisórios. O que é um diretório provisório? É um diretório que não precisa fazer primária, que não precisa fazer não sei o que, e não precisa prestar contas. Então você passa todo o caixa 1 pelos diretórios legítimos, tudo bem, e o caixa 2 vai pelo diretório provisório, que não precisa prestar conta, faz toda a putaria, toda a lavagem de dinheiro, todo caixa 2 que precisar, toda a lavagem de propina, todo direcionamento de propina para caixa 2, como está sendo exposto aí e está sendo julgado no TSE e tudo mais, pode levar a cassação da chapa do Temer, e era o mecanismo do PT. Não, fica tudo igual, deixa. Artigo 32, parágrafo 6. Não será suspenso o registro ou anotação do órgão partidário de direção nacional, estadual, distrital, municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não prestadas. Então, se não prestou conta, se foi reprovada também aqui, o que acontece? Não pode caçar o registro do partido. Por quê? Porque pode ser caçado o registro do partido do PMDB, do PP e do PT. Por quê? Porque a pornografia contábil deles é tão grande, é tão insultante, que a pena é cassação do registro. Fora, cancela esse, acabou esse partido. Que é o que pode muito bem acontecer com o PT, e acontecerá com, se acontecer com o PT, acontece com o PMDB, com o PP também. O PP estava pesadamente envolvido no mensalão. E porque quem que votou a favor dessa urgência? Votou o PSDB a favor, votou o Democratas inteiro a favor. Vamos falar, votar a favor. Ah, que legal. Mas, pois é. Porque eles sabem que vão ser pegos nisso também. O PSDB vai ser... Já pegaram 23 milhões lá pro Serra, vão pegar o Aécio, vai ferrar esse negócio inteiro. Os caras falam, vamos salvar esse troço aí para impedir o TSE de caçar registros e para manter esses diretórios provisórios aí, e mais algumas outras coisas aqui no texto que você olha e fala, não estaria aqui se não tivesse um motivinho inteligente. E por que agora essa reforma, né? Por que agora? Você vê, isso sempre existiu. Por que reformar isso agora? Por que não 2 anos atrás? Se é tão importante assim. A alegação do projeto de lei de um deputado aqui do PR, Partido da República. Aliás, procura entre aspas, Partido da República e, fora de aspas, Lava Jato no Google. Ok? Jean Argelo, que foi preso, ok, cobrando propina, falou que era, o depoimento todo falou que era R$1 milhão para o PR. E esse cara que propôs esse troço aqui, ministro de Transportes, Michel Temer. A alegação é que tem uma interferência de poderes, tem um desequilíbrio de poderes. Você veja, tem a separação dos 3 poderes, e o TSE é justiça, e daí está intervindo na questão que não é deles, poxa, mas você veja bem. Porque assim, ainda teve o crime, mas daí se eles julgarem e condenarem, aí é interferência, entendeu? Porque não pode, entendeu? Porque se a justiça julgar, aí interferiu, não pode ser. A alegação é que o TSE decidiu tal, que ele legislou essa ideia de caçar partidos. Mas peraí, se se incomodava tanto, por que não passou esse projeto de lei anos atrás? Por que agora? Se era uma coisa tão... Um desbalanço entre os 3 poderes é uma coisa urgente de você corrigir, porque você nunca sabe quando... Assim, colocando meu chapéu estatista, né? Ok. Uma coisa urgente de resolver, porque você nunca sabe que vai dar isso. Alguém vai usar isso de maneira errada, etc. Mas não. O timing é meio estranho. E foi votado urgência. Por que é urgente? Para salvar esses partidos. Para não estabelecer precedente. Para ir castrando o TSE. O antagonista até falou, abolha, fecha o TSE logo, se for o caso. Fecha. Meu Deus, os caras não podem caçar partido, não pode... Daqui a pouco vai falar, não pode multar, não pode... O TSE só pode falar assim, pode fazer que nem a ONU. Vai escrever uma carta falando, isso aí foi muito feio, para por favor, beijos eu. E colocar no correio. Vai ser isso que o TSE vai poder fazer daqui a pouco. É uma coisa ridícula,
mais uma tentativa de atrasar a Lava Jato, mais uma tentativa de ferrar a Lava Jato de um jeito ou de outro, que será a preocupação principal do governo daqui até a eleição de 2018 e depois. Okay? Mas é a reforma da Previdência, não é prioridade. Okay? Não é prioridade. Entenda isso. E, mas daí o Rodrigo Maia tá falando agora, presidente reeleito, possivelmente inconstitucionalmente, reeleito da Câmara dos Deputados. Tinha uma coisa lá que o mandato dele era tampão, não pode reeleger, pode, não pode. Passaram o presidente lá, pode, vai. Era ilegal, mas dane-se a Constituição, isso não é importante. Maluco, vocês têm que entender isso. Eu vi falando isso no canal. Dane-se a Constituição. Eu falo aqui de separatismo, de independência, alguém fala, mas é inconstitucional. Metade do que o Congresso faz é inconstitucional, e daí? Desde quando isso é minimamente relevante na discussão? Não sei. O cara falou, não, a gente passou urgência aí, mas eu não vou votar. Não vamos votar, não vai ter a votação desse artigo aí que impede a suspensão do partido. Você não vai votar porque é urgência. Por que pautou a urgência se não é pra votar isso aí? Era pressa pra não votar? E os caras voltaram de férias agora. Voltaram e agora vai voltar a velha normalidade que era ano passado. Um projeto de lei atrás do outro para tentar enterrar a Lava Jato. Era anistia do Caixa 2, depois era cancelado não sei o quê, depois abuso de autoridade, depois teve a ideia lá de anistia das empresas, teve a ideia dos acordos de leniência, a empresa confessa, paga multa, não explica nada e tudo bem. Vai ser uma atrás da outra. Eunice Oliveira foi o poste do Renan colocado lá na presidência do Senado, com o Renan ali de Muppet, a analogia do Muppet antagonista fez isso, né? Falaram lá na reunião de pauta deles. O Renan do Calixto tá lá do lado, parece um... História é essa. Colocaram Eunice Oliveira na presidência do Senado. Rodrigo Maia, presidente reeleito da Câmara dos Deputados, questiona-se a legalidade disso, mas daí não importa. Foi colocado lá. Colocaram agora o Lobão na Comissão de Constitucionalidade e Justiça. Comissão de Constitucionalidade e Justiça é chave, é peça-chave no Senado. Porque se uma lei é proposta, ela vai primeiro para ver se é constitucional, pô. Vai para a CCJ. E ali o presidente da CCJ pode enterrar o negócio ou adiantar lá na pauta e torpedear o negócio para frente. Por que vocês acham que o Lobão, citado em... Situação do Lobão na Lava Jato já virou piada. Estava envolvido um monte de coisa. Tá lá na CCJ. Possivelmente para acelerar qualquer um desses novos projetos aí, para tentar sabotar a Lava Jato, ou seja, você tem o poste lá na Câmara dos Deputados, você tem o poste, o Eunice Oliveira no presidente do Senado, você tem o Rodrigo Maia reeleito com todo aquele acordão lá, possível ilegalidade na Câmara dos Deputados, você tem o presidente da CCJ, é o Lobão, Renan Calheiros, líder do PMDB no Senado, e agora estão querendo colocar Antônio Mariz de Oliveira no Ministério da Justiça, agora que o ministro da Justiça nunca foi juiz na vida, vai ser juiz do STF. Agora o Temer põe o dele lá, no meio, põe o cara dele lá, puxa o Mariz, que já deu várias declarações contra a Lava Jato, que foi até cogitado quando o Temer assumiu. Lá, quando a Dilma já foi afastada, o Temer já assumiu, foi cogitado para ser ministro da Justiça. Acabou não rolando na época. O Temer tinha claramente ministros piores para colocar, inclusive um cara como o Alexandre de Moraes acusado, infamemente, de ser um advogado do PCC. Se for verdade, agora vai para o STF. Um cara com essa acusação não tem reputação ilibada. Mas tá. Vai colocar agora, pode colocar o Mariz no Ministério da Justiça, que já foi ocupado por pessoas gloriosas, como assim Renan Calheiros, que já foi ministro da Justiça. Você tá vendo como assim seja a coisa. Todos os pontinhos chaves de legislação estão sendo ocupados por alguns dos piores nomes possíveis. E agora a gente abre o ano com essa história de impedir o TSE de barrar de caçar registro de partido. E agora isso vai ser 2018. No meio disso, talvez tenha uma reforma da Previdência. E depois, então, que a reforma da Previdência passar, meu amigo, a pauta única será enterrar Lava Jato. Atenção, presta atenção, que a população será enrolada. Presta atenção, que os caras vão tentar fazer isso de todos os jeitos possíveis, de várias leis possíveis, vários jeitos diferentes. Vão tentar dar algum jeito para enterrar isso, porque é questão de sobrevivência.
A Lava Jato tá aniquilando, tá destruindo esse establishment e não tem escolha. Ela tem que ser combatida por esses políticos do establishment agora, que estão sendo caçados por ela, como se for, a todos os custos. Porque se eles perderem é morte. Se eles perderem é o fim desses partidos, como agora o TSE pode caçar esses partidos. Se eles perderem é o fim, então eles lutarão com todas as forças, fazendo tudo o que for necessário. Isso aqui é só o primeiro episódio de 2017. Vamos lá. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.